Bom, vocês já pararam para pensar em quantas assinaturas vocês pagam hoje? Entre streaming, música, armazenamento, aplicativo, jogos, hoje praticamente tudo virou mensalidade, né? Não, e o mais curioso é que às vezes mesmo que a gente paga, a gente não é dono daquilo que a gente tá pagando, né? Essa relação é cada vez mais dependente da tecnologia. E esse é o nosso tema do videocast de hoje. Eu sou a Luísa. Eu sou a Lídia. Eu sou a Thalita. E eu sou a Heloísa. E hoje a gente vai discutir como a tecnologia ela vem se transformando e a forma como a gente consome, nos relaciona e até como a gente pensa. E pra isso a gente trouxe o episódio Pessoas Comuns da série Black Mirror. E eu tenho certeza que esse episódio marcou todo mundo aqui. Bom, Black Mirror é uma série britânica criada em 2011 pelo Charlie Brooker. E essa série é conhecida muito por criar histórias futuristas que fazem críticas à sociedade e ao uso da tecnologia. Bom, e muitas vezes os episódios eles parecem muito exagerados, né? Mas assim, com o tempo a gente percebe que várias situações elas acabam realmente ficando muito parecidas com a realidade. E nesse episódio Pessoas Comuns da 7ª temporada, a gente acompanha a história da Amanda e do Mike, que é um casal que ele enfrenta uma situação extrema depois que a Amanda ela sofre um grave problema neurológico. Bom, e para salvar a vida dela, eles recorreram a uma tecnologia ali experimental chamada de Rivermind, né? Que ele transferia a consciência da Amanda para uma nuvem digital através de um chip que foi implantado no cérebro dela. Então, ele funcionaria basicamente como um iCloud que você tem aí hoje no seu iPhone. E a única condição que ela tinha na época é que ela não poderia ultrapassar a fronteira das cidades vizinhas por conta ali da conexão, da linha do chip, e que se isso acontecesse, ela iria desmaiar, iria permanecer desacordada. Não, e quando eu assisti esse episódio ali no início, aquilo parecia uma solução muito revolucionária, que manteria ela viva, saudável e que atenderia todas as condições, todas as necessidades que ela tinha, né? Só que conforme a gente vai assistindo o episódio, a gente percebe que depois de um tempo de utilização do chip, o sistema ele começa a se transformar num modelo abusivo de assinatura. Sim, a Amanda ela começa a falar propagandas de produtos aleatórios no meio das suas frases e a rede do alcance do chip passa a ser menor, né? Então, o casal ele começa a depender muito de pagamentos constantes para manter a Amanda viva e as falhas elas pareciam ser propositais. Então, elas pressionavam muito mais os dois a pagarem essas versões premium. E o episódio faz uma crítica muito forte a essa lógica de consumo da atualidade. Principalmente aos modelos em que o serviço básico ele é limitado para incentivar os gastos maiores, né? Então, por exemplo, a gente consome Netflix, Prime Video, mas eles sempre tentam passar para nós um gasto a mais pra gente assinar, sabe? Só que nesse caso a gente tá falando de entretenimento, aplicativo, a gente tá falando da própria existência humana. Sim, esse episódio é bem perturbador porque ele transforma essa condição de vida humana em um serviço simplesmente vendido, né? A Amanda precisa literalmente pagar pra existir, né? E como até a Luísa tinha comentado antes, quando a gente fala assim em voz alta, né, a gente vai debater, parece que é uma situação muito absurda, é um caso que realmente foi feito para uma série, que traz uma versão ficcional, mas quando a gente olha de fato para o mundo atual, para o que a gente vive, para o que a gente realmente consome de streaming, a gente percebe que existe uma dependência mesmo dessas plataformas digitais e da nossa sociedade. Não, exatamente, porque se a gente perceber, tudo praticamente funciona através de assinatura. Streaming, programa, armazenamento no celular, no computador. A inteligência artificial a gente tem que pagar, às vezes, para ter um serviço melhor. Jogo, função de aparelho eletrônico. Então, até onde vai isso? Até onde vai o limite das assinaturas? E até do armazenamento, assim, a gente tem o Gmail hoje, que se a gente não tem mais espaço, a gente precisa pagar um streaming pra gente ganhar mais espaço, a gente, né, tem uma assinatura ali para aplicativos que a gente usa no dia a dia. Não, e saiu uma notícia recentemente lá nos Estados Unidos, onde uma moça, ela comprou uma impressora, ela comprou o papel, a tinta colorida e tudo que era necessário para a impressora funcionar. Mas quando ela foi testar, a impressora não estava funcionando. E o que ela foi fazer? Ela foi ligar para a marca, né, para a empresa lá para ver, olha, tô com a minha impressora aqui, tenho tudo, mas ela não tá funcionando. E eles falaram pra ela que ela precisava pagar uma assinatura mensal pra ela poder usar essa impressora. Vocês acreditam? Gente, isso é muito chocante, é muito impactante. Eu não pagava não, eu jogava fora e comprava outra. Não, vocês sabiam de outra?
Eu vi uma no TikTok. Essa é uma ótima notícia, Ótima fonte. informação, o moço tava com a geladeira, como se ele estivesse no futuro, nesse estilo Black Mirror mesmo. Que pra ele poder abrir a geladeira dele, ele ia ter que assistir uma propaganda antes Meu Deus. pra poder abrir a geladeira. Isso é incrível, tá? Sim, a gente brinca muito com isso, mas tá se tornando cada vez mais real, né? E esses produtos, eles estão deixando muito de funcionar plenamente se a gente não tiver esse pagamento extra. Então, as empresas, o produto, as pessoas, tá tudo, como a gente tá vendo no episódio de Black Mirror, tá tudo virando um espaço de publicidade, tá tudo virando comércio. E faz a gente refletir também sobre os dados, né? O tempo e a atenção das pessoas, elas tornam os produtos valiosos para as grandes empresas no final. E esse cenário ele vai se relacionar também com o conceito do tecnofeudalismo. Bom, eu particularmente não conhecia, né, essa palavra, essa teoria, mas ela de fato diz que hoje as grandes empresas de tecnologia, que a gente vem crescendo muito, né, quando a gente olha para o setor industrial mesmo, o nosso mercado de trabalho, essas empresas elas passaram a concentrar tanto poder e que tem essa capacidade de controlar não só os produtos que elas mesmas produzem, mas também no nosso comportamento, no nosso consumo e até nos nossos acessos. Então, é como se as plataformas digitais fossem os novos senhores feudais? Meu Deus. Sim, porque quanto mais dependente a sociedade fica dessas plataformas, maior é esse controle que elas exercem, né? Não, isso acontece não só economicamente, né? Também socialmente. E as plataformas, elas influenciam. Então, os nossos hábitos, as nossas opiniões, até o que a gente acessa de entretenimento e as nossas relações pessoais também. Tudo é afetado por esse processo da tecnologia que vem sendo infiltrado muito mais na nossa vida do que, de fato, deveria. Sim. E esse episódio de Black Mirror, Pessoas Comuns, mostra pra gente essa dependência, como essa dependência afeta emocionalmente as pessoas, né? Sim, porque no episódio o Mike até entra em um nível extenso de desgaste físico e psicológico, tentando só manter os pagamentos do sistema. Não, e como a gente vê também, ele começa a participar de uns desafios bem suspeitos, bem violentos na internet para ele conseguir mais dinheiro para conseguir pagar para manter a esposa dele viva. Sim, ele se submete mesmo, né, a uma situação, fica alienado mesmo por conta daquilo que está passando com a mulher dele e por ser a sua parceira, ele não vê nenhum problema em se submeter a esses desafios violentos, a se expor na internet de uma forma não natural. Então, isso a gente também enxerga como uma crítica muito social do que a gente vive na sociedade. Literalmente, né? Mostra como os sistemas desiguais, eles podem levar as pessoas ao limite extremo, né? Quando essas necessidades básicas passam a depender só e exclusivamente do dinheiro. Sim, a tecnologia ela trouxe muitas facilidades, né? Mas ela também criou essa cultura de consumo constante e muito imediatista. Hoje as plataformas, elas são desenvolvidas para manter as pessoas conectadas o maior tempo possível. E hoje, assim, vou falar por mim mesma, né? Mas eu sou uma completa viciada na internet, porque minha hora de tela aqui, meu tempo de tela é absurdo. Cronicamente online, né? Cronicamente online. E muitas vezes a gente consome sem perceber, a gente tá ficando cada vez mais dependente, né? Pois tem aquela frase lá que fala, o problema não é a tecnologia existir, o problema é quando ela deixa de ser uma ferramenta que a gente usa para passar a controlar nossas escolhas, as nossas necessidades, os nossos comportamentos. E talvez seja por isso que a série cause tanto impacto na gente. Porque a gente consegue enxergar esses elementos reais nessas histórias, né? Então a gente consegue ver aquilo como material. Pois é. E no final do episódio a gente percebe que a Amanda ela deixou de viver da forma humana que ela vivia antes, passou a existir só para alimentar aquele sistema corporativo de propagandas que ela estava inserida. Sim, e ela entende que a vida dela ela passa a depender apenas de pagamentos, as atualizações e decisões tomadas pelas empresas, né? Mais do que imaginar o futuro, o Black Mirror vai fazer um alerta sobre o presente que a gente está vivendo agora. E é um tempo até um ponto até pra gente pensar, né? Pra gente conseguir refletir mesmo. Até que ponto a gente está usando essa tecnologia de forma saudável, né? E até que ponto a gente está deixando com que ela se torne algo muito maior e que a gente fique dependente dela nesse caso. Então,
Fica aí a reflexão, tanto aqui pra gente que tá aí aqui na mesa, quanto pro pessoal que tá ouvindo a gente. Bom, esse foi o nosso videocast de hoje. Obrigada por acompanhar a gente até aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!